Trajano. Bom dia, Flavinho. Bom dia, Celso. Grande abraço para João Máximo, que conhece tudo de Inglaterra. Esteve aqui na Swinging London de 66, cobrindo aquela Copa que não foi boa para o Brasil, mas foi ótima para os ingleses até hoje, a única que eles venceram. A gente fala aqui do nosso quartel-general em Stratford, a alguns metros do Estádio Olímpico, que está na contagem regressiva. Faltam 2 dias para a gente ter o início da grande festa do esporte, pelo menos oficialmente, porque hoje, Trajano, já tem bola rolando. Bom dia. Bom dia. Como sempre, 6 jogos, como sempre o futebol, começando antes da cerimônia de abertura. 6 jogos do futebol feminino, amanhã também jogos do futebol masculino, Brasil e Camarões no feminino, Brasil e Egito no masculino. Quero saudar também os companheiros, o glorioso João Máximo, meu amigo e mentor durante tanto tempo. Mas eu acho que eu tenho a impressão, depois o João Máximo vai entrar falando, que quando ele veio cobrir a Copa de 66 pelo Jornal do Brasil, eu já trabalhava lá, menininho, ele ficou mais em Manchester do que em Londres. E foi uma Copa, como durou pouco para o Brasil, ele passou por Londres assim meio... En passant. En passant, como diria o outro. Mas quem está aqui hoje em Londres é a nossa presidenta, Dilma Rousseff, se encontrando com o primeiro-ministro David Cameron naquela casa que a gente está acostumado a ver. Downing Street 10. 10, número 10. Number 10, que é aquela coisa anda para a rua, assim. À noite ela também vai ter mais cerimônia. Amanhã ela inaugura, já foi inaugurada várias vezes, mas participa de uma cerimônia na Casa Brasil. Casa essa que custou baratinho, 27 milhões de reais só para fazer fumaça aqui em Londres. Mas a coisa que se fala muito hoje, Dudu, é que a faixa olímpica destinada a carros e ônibus que transportam atletas, jornalistas, autoridades, começou a funcionar oficialmente hoje, o que transformou o trânsito de Londres num caos sensacional. Já era esperado isso, e curiosamente hoje é dia do taxista e do motorista no Brasil, conforme eles falaram lá em São Paulo. Taxistas aqui estão de orelha em pé, se manifestando, porque eles não têm a permissão para entrar nessa faixa olímpica. Eles têm que entrar naquela faixa do meio. Tem ruas que vão ter a faixa olímpica, a faixa do ônibus e a faixa normal, para o que sobra. Os táxis estão nessa que sobra. Eles já fizeram manifestação em frente ao parlamento e prometem para hoje, Dudu, mais manifestação ainda. José Trajano, quero agradecer já os vários fãs do esporte que estão participando com a gente via mural. O Paulo Henrique lá em Linhares, também o Maicon de Cascavel, Wilson Faustino de Camaçari, na Bahia, o Henrique de Campo Novo, Mato Grosso, Roberto Bernardi de Mauá, Rogério Schwartz, Moacir Magalhães, que é lá da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. São só alguns dos fãs do esporte que estão participando com a gente de mais esse pontapé. Agora a gente vai dar um passeio pelos jornais, quer que eu vou te mostrando? Manchetes. Vamos? Essa manchete foi o que mais me chamou a atenção aqui. Dá para o Dudu, Dudu passa para o Jackson. É o The Sun. É o The Sun, um jornal escandaloso, sensacionalista, uma espécie do Antigo Dia, no Rio de Janeiro, com a foto do David Beckham e uma fotinha ali do Paul McCartney, Dudu, por quê? Exatamente, Get Back, a música se chama Get Back com o A, né, de volte, esse Back de Beckham, porque Paul McCartney chamou de idiotas aqueles que deixaram David Beckham fora da delegação que veio para os Jogos Olímpicos defender a equipe britânica. O idiota, no caso, é Stuart Pearce. Né? O Stuart Pearce. Que explicou, né? Que eu fui na coletiva dele quando ele justificou a ausência do Beckham. Ele falou que foi várias vezes aos Estados Unidos assistir o Beckham jogar. Ela conseguiu VTs de outras partidas do Beckham. Já tinha avisado ao Beckham essa história. Mas o Beckham, para não ficar mal, incrível que ele tem prestígio, não joga essa bola toda, mas aqui fazer o quê? Só que é bonitão, não sei. Ele vai ter uma homenagem especial para ele na festa de abertura, na sexta-feira. Porque ele teve lá em Pequim, você vai se lembrar, na cerimônia de encerramento, quando há aquela passagem de bastão da cidade onde estão acabando os jogos para a cidade que vai sediar. Veio aquele double decker, aquele ônibus que se abriu num grande espetáculo, Jimmy Page tocando Whole Lotta Love do Led Zeppelin e o David Beckham apareceu com uma bola de futebol. Estava contando que estaria como atleta, mas não vai ser dessa vez. E ele foi o primeiro a carregar a tocha olímpica. Foi o homem que deu início ao revezamento. Aqui em solo inglês.
Tem aqui um jornal também que faz um trabalho magnífico, como sempre, o The Guardian, com uma entrevista exclusiva com Bolt e quase que um caderno sobre ele, né, Dudu? Está aqui uma entrevista grande em que o Usain Bolt fala: eu quero ser uma lenda. Exclusivo, Usain Bolt, o homem mais rápido no planeta, conta a Donald McRae como ele planeja entrar para a história. Eu não queria ser estraga-prazeres do Bolt, mas ele já entrou pelo que ele fez, hein, Trajano? Mas ele quer ser mais ainda. Mas tem um problema em relação ao Bolt, que ele parece, né, ao que tudo indica, inclusive se poupou, não está bem fisicamente. Ele já foi derrotado 2 vezes nos 100 e 200 metros na eliminatória lá na Jamaica. Pelo Johan Blake. Que é também jamaicano. Há uma expectativa ruim, porque um dos momentos mais emocionantes e mais aguardados dessa Olimpíada aqui em Londres é os 100 metros, como foi em Pequim. E se o Bolt tiver contundido ou queimar a largada, a decepção será enorme. Vai ficar faltando alguma coisa. E aqui no The Times, London Times, Prefeito destaque Loquinho. na contracapa é para 2 notícias. Depois dos jogos eu quero ser o dono do atletismo, diz o ambicioso Coe. Sebastian Coe, que vai dirigindo o comitê organizador local, todo mundo se lembra, foi um grande corredor nos 800, nos 1.500 metros, inclusive sendo campeão olímpico, quer ser o novo chefe do atletismo. E aqui ao lado, destaque para o futebol feminino com a Rachel Yankley, jogadora da seleção britânica, que vai abrir os trabalhos. Daqui a pouquinho, logo depois do pontapé, eu vou voltar com o Gustavo Hoffmann para transmitir Grã-Bretanha e Nova Zelândia, o futebol Dudu, feminino, no jogo que marca a primeira atividade desses pontapé Jogos inicial. Olímpicos. Exatamente. Mostra a cara do prefeito do Loquinho, que está na capa. É doidinho de pé do prefeito. O pergunto parece ser ou finge que é. O Boris Johnson, junto com as campeãs olímpicas Tessa Sanderson, Kelly Holmes e a Jane Torville, numa visita ontem à Vila Olímpica. Ele é uma figuraça. Ele está faturando bastante em cima dessa competição. E ele já deu várias entrevistas dizendo que vai correr tudo bem, que não se preocupem com o trânsito, com a segurança. O trânsito, eu não sei não. E a segurança, que a gente olha aqui para o lado, que passa de soldadozinho recrutinho aqui, é uma grandeza. Mais 1.000 foram convocados só para se der mais algum problema prontidão. com a empresa de segurança. Como já dissemos, hoje tem bola rolando nos Jogos Olímpicos de Londres, lá em Cardiff. Fica a 3 horas daqui de carro, é longe. É até uma ideia, né? Fazer essa prévia longe do local da cerimônia de abertura para não ofuscar. Para não dar a impressão que já começou, mas de fato começa. Esse jogo da Grã-Bretanha não, porque é um jogo daqui. Mas os ingressos encalharam e esse jogo do Brasil e Camarões a gente vai ver hoje o tamanho da plateia que pagou o ingresso. Bom, logo depois do pontapé, então, você acompanha Grã-Bretanha e Nova Zelândia na abertura do Grupo E, grupo que é também a chave do Brasil. O Brasil que enfrenta Camarões, abre o jogo às 2 da tarde na ESPN Brasil, apito inicial às 2h30 e o repórter Vinícius Nicoletti acompanhou nossas meninas na véspera da estreia. Nome Mirail. Taia Formiga, história belíssima, enquanto a gente retorna com imagens aéreas do Parque Olímpico. E essa construção que você vê que parece uma arraia é onde vai ter a competição de natação, é o Parque Aquático. Agora é o centro da cidade. Trafalgar Square, mais uma vez, na tela dos canais ESPN. E José Trajano... E o céu, Dudu? Hoje tem algumas nuvens, mas continua um dia quente, ensolarado. 28 graus, mais ou menos. Sem chuva. Sem chuva. Sem A previsão chuva é que nenhuma. a chuva agora nos deixe. Saiu uma notícia de última hora agora no Cavaleiro do CCE do Brasil? Exatamente. Vamos ao espn.com.br/hipismo. A notícia que chega é que o cavaleiro Renan Guerreiro está fora dos Jogos Olímpicos de Londres. Há 2 dias da abertura do evento e há 3 do início das competições de hipismo, foi constatada nesta quarta-feira uma lesão no ligamento do cavalo dele, o Kenny, fato que tira o Guerreiro da disputa do concurso completo de equitação. Apesar desse corte, o Guerreiro vai seguir com a delegação de hipismo do Brasil e o substituto dele deve ser o reserva Carlos Paro. Além dele, formam a equipe do CCE, disputa mais complexa do hipismo, o Serguei Fofanoff, o Rui Fonseca, o Márcio Jorge e o Marcelo Tosi. Falando em cavalo, a mulher do provável candidato republicano Mitt Romney. A Ann Romney,
Ela vai participar dos jogos, no adestramento, vai trazer um cavalo dela, que o nome estou vendo aqui é Rafalca. E ela teve uma doença, a mulher do presidente, do candidato à presidência. E é uma égua, ajudou muito na recuperação. Então vem para cá, vai ser uma das atrações. Assim como a neta da rainha Elizabeth, filha da princesa Anne, também disputa na equipe britânica de hipismo, no caso. O futebol feminino do Brasil faz a sua estreia hoje contra Camarões. Você vai ver aqui na ESPN Brasil a partir das 2 da tarde. E amanhã é a vez da estreia da equipe masculina, que joga às 15 para as 4 da tarde contra a seleção do Egito. Os dois jogos acontecem no País de Gales, você vê tudo ao vivo por aqui. E quem já está de volta ao Brasil é o goleiro Rafael Cabral, o goleiro que foi cortado, acabou sofrendo uma lesão durante o treinamento. Ele vai ser substituído pelo Neto, goleiro da Fiorentina, que aqui em Londres falou sobre a chance de disputar essa Olimpíada. O Neto vai herdar essa missão complicada que seria do Rafael, mas é o que o Trajano já falou aqui, é uma oportunidade que aparece, o cavalo passa arriado, não é todo dia. É claro, quem sabe. Ninguém conhece direito o Neto, pouca gente, só lá no Paraná e quase pouco joga na Fiorentina, de repente vira titular da seleção olímpica, o Brasil pode ganhar uma medalha de ouro. Daqui a pouco ele está na Copa do Mundo e a carreira dele vai, deslancha, talvez até por acaso. Queria dar uma notícia ruim, lamentar muito a morte do Jorge Vieira, que foi técnico do meu América, em 1960, que era o último campeonato e o único que eu vi o América conquistar, em 1960. Ele era muito jovem. Ele foi aluno do meu pai, inclusive. E o Jorge Vieira, jovem, com 20 e poucos anos, dirigiu o América, formou um grande time, um time inesquecível para nós, torcedores do América, e também, de modo geral, para todos os torcedores cariocas. Tinha 26 anos Tinha só, 26 anos. 60. Morreu aos 80 anos, está sendo velado, vai ser enterrado daqui a pouco no São João Batista. Ele também foi técnico do Corinthians, com sucesso, foi técnico do Botafogo de Ribeirão, aquele time que tinha Sócrates, Geraldão, fez muito sucesso no Campeonato Paulista. Não foi técnico do Corinthians uma vez só, não, foi mais de uma vez. O Celso também poderia. Gostaria que o Celso e o João Máximo, agora quem está se despedindo nesse primeiro bloco, a gente volta daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente volta que com o mais. Celso falasse um pouco da passagem dele pelo Corinthians, o João Máximo podia falar da passagem dele lá pelo Fluminense, pelo América. Eu lamento muito, porque era um cara muito educado, também trabalhou na seleção do Iraque, muito educado, trabalhou muito no México. E americano de coração. E americano de coração. Lamento. Bom, e antes da gente passar a bola para o João e para o Celso, uma homenagem ao Jorge Vieira é resgatar a participação dele no especial 300 anos de futebol carioca. Ele foi um dos personagens do especial que falava sobre o centenário do América, feito em 2004. Vamos ver, vamos acompanhar. O Fluminense terminou o primeiro tempo na frente, 1-0. Autoriza o juiz, todo o estádio na expectativa, caminha Pinheiro, defendeu o Ari, voltou para Pinheiro, apontou, gol! Gol do Fluminense! Jorge Vieira revela uma história acontecida no vestiário, durante o intervalo. O Jorge, o lateral direito, disse para mim na hora da preleção, na hora da correção, eu me lembro bem, todos sentaram no chão, perto dos chuveiros ali, estava muito calor. Aí ele disse para mim, eu vou atacar. E eu disse, não, você espera quando tiver 20 minutos, faltando 20 minutos, eu faço o sinal, aí você e o Ivan, que eram os laterais, vocês atacam. Mas logo no início do jogo, nós empatamos. Passou Florentinho, atenção, apontou, atirou, largou Castilho, entrou Nilo, gol! Gol de Nilo para o América! E quando faltava 25, 15 minutos ou menos, teve uma falta na intermediária, o Nilo foi bater e eu gritava para o Jorge não ir. Ele arrancou. Quando ele arrancou, que o Nilo bateu, ela passou pela barreira, o Castilho soltou, ele fez o gol da vitória. Prepara-se Calazans para bater, deixou para Nilo, caminha para a bola, apontou, tirou, rasteiro, largou Castilho. Gol, Jorge! Gol de Jorge! Gol do América! Gol do América! Gol de Jorge! O
Jorge me abraçou e disse assim, não disse? Eu queria ir e você não deixava? Terminou! Deus salve o América! América, primeiro campeão de profissionais do estado da Guanabara. América, campeão carioca de 1960. Quando toco o hino do América, eu chego a arrepiar. Eu me sinto emocionado até, porque eu não vou esquecer mais o América. Olha, que lindo isso que a gente viu agora. Essas imagens do Canal 100 do título da América, não, é do Parlamento, da London Eye, da grande roda gigante. E vamos a mais informações. Eu estava dizendo aqui, do 3 dias de sol seguidos em Londres, alguma coisa está acontecendo. Tá estranho, né? E, inclusive, a gente está vendo agora a Trafalgar Square. Nos últimos dias, a gente tinha um céu absolutamente limpo, sem nuvens. Hoje, já começam a surgir algumas nuvens no céu, mas não temos chuva. Ainda é um dia bem quente, ó, imagens agora do Parque Olímpico, com um pouco mais de nebulosidade, mas se o cacete cobra coral está na jogada, Trajano, sexta-feira não vai chover, não. Deixa eu contar uma boa. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês, hein? Um programa que fala do América e da Portuguesa, com todo esse carinho que eu estava ouvindo vocês, eu fiquei emocionado aqui. Na redação nós temos o retorno de vídeo. Aqui no estúdio nós temos o retorno só de áudio. Mas ouvindo a narração do Valdir Amaral, depois dos comentários de vocês, aí eu confesso que... Né, Dudu? Deu aquela rateada. Dei aquela rateada aqui, porque quem é América sabe o drama que nós estamos vivendo faz tempo. A Cacique Cobra Coral está aqui, é a médium, né? A Adelaide, que também trabalha, veja você, para o prefeito de Londres. Presta serviços aqui desde a Margaret Thatcher, segundo notícia do Anselmo Góes, publicada na coluna dele, no jornal O Globo. Só lembrando, a Dilma se encontra aqui, tá junto com o primeiro-ministro David Cameron, né? Rubens Pozzi está na cola. Rubens Pozzi está na cola. É possivelmente, dentro ainda do pontapé inicial, a gente entre ao vivo das cercanias, vamos dizer assim, de onde se encontra a Dilma e o primeiro-ministro inglês. Olha, a cerimônia de abertura é só na sexta-feira, 5 da tarde, transmissão ao vivo da ESPN Brasil e também da ESPN+, mas logo depois do pontapé já tem bola rolando, já tem Olimpíada em ação, com Grã-Bretanha e Nova Zelândia, o futebol feminino, a partir de 10 para o meio-dia. Eu vou narrar esse jogo com os comentários do Gustavo Hoffmann. Mas veja como é chique o negócio aqui. Hoje à noite, aqui atrás da gente no Estádio Olímpico, vai haver um ensaio aberto para jornalistas. Mas você não pode fotografar nem filmar. Mas quem vai transmitir, no caso aqui, João Palomino, Dudu Monsanto e João Castelo Branco, eles vão assistir ao ensaio e amanhã o Dudu vai contar para a gente no pontapé tudo que observou lá no ensaio. Eu vou pensar se eu vou contar, porque tem... tá no Twitter aquela hashtag assim, guardem a surpresa. Tá, aí você fala por mímica, não... Eu vou contar algumas coisas, mas não tudo. Agora, mudando só de pato para ganso, antes da gente falar do handebol feminino, que tem grande chance aqui de fazer uma campanha bonita, do judô, que tem chance de ganhar algumas medalhas, e de uma matéria excepcional do André Prihal lá em Portugal, com um menino que pode levar a medalha no salto em distância. Eu acho que o mundo está perdido. Eu não sei se eu entendi bem. Eu estou meio longe do Brasil, né? Nós estamos ouvindo, mas quem sabe que a distância mude alguma coisa. Vai que foi o delay, né? Vai que foi o delay. 800 mil reais pro Dorival Júnior e comissão técnica. Eu tô ficando meio doido. Ah, não é bem isso, não é tanto assim. Mas se for 600, se for 500, também, cinquentinha não estava bom? Pior não é quem recebe, porque tem todo direito de pedir o que ele quer. Pior é quem paga. O Flamengo deve 5 milhões de dívidas com o Luxemburgo, não sei com mais Joel. quem. Com o Joel Santana. Ah, é brincadeira. É brincadeira. Eu acho que eu não estou ouvindo bem. Vamos falar de Olimpíadas, vamos falar do handebol feminino, que para triunfar aqui em Londres, conta com uma pitada da ginga dinamarquesa. Rigorosos... Handebol feminino do Brasil, presente e com força nos Jogos Olímpicos de Londres, ao contrário dos homens, que dessa vez não vieram. Mas se fosse para vir fazer o que eles fizeram em Pequim, era melhor ficar em casa mesmo. O handebol masculino está de mal a pior.
no Mundial, na Olimpíada. Em compensação, as meninas do handebol, com o trabalho desse dinamarquês, têm evoluído muito, evoluído demais. Um 5º lugar no Mundial é um baita no resultado, não é? E aqui, se der com um pouquinho de sorte, quem sabe belisca aí um bronze. Mas a expectativa é chegar em 5º lugar, tá ótimo e tal. Eu estou com um recorte aqui do jornal The Guardian. A colunista Hadley Freeman, ela fez uma pesquisa, porque 13% dos londrinos disseram que não querem nem saber de Olimpíada. Então nem aí. Alguns taxistas também disseram que vão embora da cidade, que o trânsito vai ficar insuportável, eles vão se mandar porque não vão conseguir, não ter condições de trabalho. Mas ela listou no The Guardian algumas coisas que você não pode fugir da cidade, você vai ficar aqui, você presta atenção na Olimpíada, fazer o quê? E ela listou não só essa história da mulher, o cavalo da mulher do candidato republicano, como também o debate, um debate que está havendo aqui na imprensa inglesa, dos naturalizados, especialmente para os Jogos Olímpicos, que eles chamam de Plastic Brits, britânicos plastificados, que tem a Yamile Aldama no salto triplo, que é cubana, e a Tiffany Porter, que é nascida nos Estados Unidos. Ela pergunta o seguinte: eles seriam capazes de cantar o hino nacional? Não se sabe. Mas se começarem a ganhar medalhas para a Grã-Bretanha, será que serão festejados? E esse debate vai ficar mais acirrado? É uma polêmica que existe aqui. No Brasil, temos no tênis de mesa a Guilin, que é uma chinesa. Tênis de mesa que está chegando hoje, agora, daqui a pouquinho no aeroporto. Se ganhar, eu tenho certeza que a gente comemora. Sim, claro. Olha, e agora o assunto é judô aqui no Pontapé, nessa participação de Londres. Bronze. Pois é, no judô brasileiro tem um atleta que carrega esse título, mas pode apostar que ele prefere ganhar um título inédito do que ser tri-bronze. Leandro Marques Guilheiro, paulista de Suzano, na Grande São Paulo, faz 29 anos no dia 7 de agosto. Tem a experiência de 2 Olimpíadas e 2 medalhas de bronze. Ele é bronze! 2 medalhas de bronze! Desta seleção de judocas, com 9 estreantes em Jogos Olímpicos, Leandro é líder e sabe por quê. Em 2004 eu participei dos meus primeiros jogos, era novo ainda. Você acaba vendo muito o que outros medalhistas já fizeram. É meio que você vai seguindo os passos por ter o cara já esteve lá, enfim. Então acho que é mais ou menos isso. Como eu e o Thiago, a gente já foi para 2 Olimpíadas, conquistou 2 medalhas e tal. Eu acho que automaticamente todo mundo respeita os resultados e tenta seguir, né? Leandro é fonte de inspiração, até mesmo para quem é uma das melhores. Leandro está com um preparo mental fantástico, vem para tentar a 3ª medalha olímpica dele e acredito que aqui em Londres, não sei se vai ser ouro, mas acho que chega na final. O judô sempre belisca, né? Assim como o iatismo, assim como o atletismo, o judô sempre esperança de medalhas. E o Brasil é uma das 4 delegações do mundo completinha, que disputa todas as categorias, no masculino, né? E no feminino. Pela primeira vez a gente vem completinho, no masculino e no feminino, e com grande chance do feminino. Queria falar uma coisa aqui que é o seguinte. Tem uma imagem que vocês devem ter visto aí no Parque Olímpico, que aparece um riozinho, um canal. Essa aí, ó. Esse canal que vocês estão vendo aí do lado direito do vídeo, você vai ter um transporte que vai sair de Limehouse, onde nós estamos hospedados, que fica uns 15, 20 minutos, meia hora no máximo daqui. No dia 27, que é o dia da abertura, da festa de abertura, vai começar a funcionar um serviço de barco. Barco grande, barco médio, barco grande, tem até com jantar, mas com lanche, com champanhe. Eu fiz uma viagem, para o meu videoblog, numa lanchazinha pequenininha. Demora um tempasso, porque vai numa velocidade muito... Não pode... Esse é um negócio... É para aproveitar o passeio, né? Mas não é um lugar muito bonito não, sabe, Dudu? Porque como é fundo das casas, você não... Aqui era um bairro muito pobre, essa região toda aqui. É vista panorâmica para um monte de varal. Exatamente. Mas é uma alternativa para o Borogodó, que está esse trânsito, esse caos, o horário de pico do metrô, essa faixa olímpica, quem for de carro. Agora, só que não é baratinho, não.
Tem vários preços, mas é muito mais claro. O metrô é muito mais barato. Mas é uma alternativa a partir do dia 27 para quem vem para o Parque Olímpico. E aqui tem arena de basquete, tem um centro aquático de natação, que é lindíssimo, né? Como foi também em Pequim, né? O Cubo d'água. Cubo d'água. Tem aqui o Estádio Olímpico atrás da gente. Tem muita coisa que vai acontecer. O handebol, que nós estávamos falando, vai ser disputado aqui também, na arena do basquete. Sim, na Copper Box, a caixa de cobre, como ganhou o apelido essa arena. No salto em distância, o Mauro Vinícius Hilário da Silva, que todo mundo conhece como Duda, está treinando em Portugal, na cidade de Oeiras. E o André Plihal acompanha os passos do saltador brasileiro. Fernando Pessoa, Fado e dois grandes personagens que o fã do esporte já conhece do Histórias do Esporte, o Duda e o Tídio, técnico que esteve muito próximo de conseguir alguma coisa grande em Jogos Olímpicos em 96, Atlanta, teve essa infelicidade e agora acha que em Londres pode fazer história. Afinal de contas, a gente vem de um país que é riquíssimo de saltadores. Primeiro, vamos por parte. Eu guardaria essa matéria e quando o Duda saltar, e a gente teria um prazer enorme de repetir essa matéria caso ele consiga achar esse salto. Segundo, se a gente fala em espírito olímpico, em atleta, vontade de vencer, empenho, tá aí. Esse é o verdadeiro técnico do esporte olímpico brasileiro, o verdadeiro atleta do esporte olímpico brasileiro. Nada contra o futebol ou tudo contra o futebol, que eu acho muito estranho em Olimpíada. Apesar de se ganhar medalha, ótimo, ganhar de ouro, um feito inédito. Mas que diferença, que contraste. São planetas... Em planetas diferentes. Entre o Aristides, que é uma figuraça, um feito exemplar, um abnegado, e esse menino sendo preparado por ele há muito tempo. E uma delegação de futebol, por exemplo, no futebol brasileiro. São mundos completamente distintos. E a riqueza humana que eles carregam, um cara como Aristides, muito interessante. E outra coisa, ele lê muito bem, ele fala muito bem. É capaz de desbancar o nosso Volpe na narração dos documentários, né? E vamos torcer muito para eles. Eles merecem, todos dois. Esse tipo de gente merece a nossa torcida. A gente não veio aqui para torcer. A nossa função como jornalista, nós estamos aqui para gritar, é ouro, bateu no peito, olha Galvão Bueno, não. Mas gente assim merece toda a torcida. No sábado, 4 da tarde, o basquete feminino do Brasil tem compromisso com a França pelo Grupo B. E o Mendel Bidlovski acompanhou a movimentação brasileira no Crystal Palace. Onze jogadoras. Com o corte de Ziane, a seleção feminina de basquete fez o primeiro treino em Londres com uma jogadora a menos. E vai assim para a Olimpíada. Não dá para nem pensar em contusões. Adrianinha de chinelo, mancando. Xiii! Ai, meu tendão tava um pouco... porque eu falei 3.0 é assim mesmo, às vezes dá uma dorzinha aqui, uma ali. É melhor descansar um pouquinho hoje para chegar 100% no sábado. E Érica? A cara dela não estava nada boa. Bolsa de gelo na cabeça e passou o treino todo sentado. Motivo de preocupação, ainda mais levando em conta a decepção na última Olimpíada. Com uma contusão na perna, Érica foi cortada na véspera dos Jogos Olímpicos de Pequim. Agora a situação é menos grave, só que muito desconfortável. Antes da entrevista, ela não esconde o que está passando. Eu vou começar sobre isso, então. Você ouviu? Tá bom, tecnicamente, Érica estava com indisposição estomacal. Só que a disposição olímpica é gigante como ela. A tatuagem é da primeira e única Olimpíada que ela disputou, Atenas 2004. O momento é bom. Érica foi eleita a melhor pivô do mundo pela FIBA no ano passado. E é também uma das líderes do grupo. Grupo descontraído, como podemos ver nas imagens gravadas por Silvia, quando a seleção chegou em Londres, depois de 3 meses na estrada em vários países se preparando para os Jogos. Este vai e vem uniu as jogadoras e deixou a Érica desse jeito. Eu acho que por causa da mudança da comida, o ar, assim, alguma coisa que eu comi não me fez muito bem.
Essa é a seleção brasileira feminina de basquete, numa preparação bastante conturbada, vem com uma atleta menos, a Eisiane não estará nos jogos, mas, de qualquer maneira, tem jogadoras que vale a pena a gente curtir, como a Adrianinha, a Érica, que é uma pivôzaça, é um time legal de ver jogar. Vamos torcer para as meninas fizerem a expectativa não é boa, né? Porque o time está enfraquecido, ainda teve o corte da Eisiane, ao contrário do masculino, que vem com a força. O Brasil não vinha há muito tempo no masculino, e agora que veio com grandes chances de fazer um trabalho legal, de enfrentar, de peito aberto, né? Seleções que até pouco tempo a gente olhava e disse, não dá para encarar. Agora dá para encarar uma França, até uma Espanha, até mesmo a Argentina, que o Brasil derrotou recentemente. Mas tem um blog do Lúcio de Castro, né? Eu estava com saudade do o Lúcio voltou a escrever. Passou 2 semanas preparando alguns especiais. Material especial. Boa por aí. E o Lúcio é um expert em Jogos Olímpicos, e sempre na cola dos nossos cartolas. E hoje tem um blog dele todo especial. Olha, o texto é o seguinte, a nostalgia do discurso de Nussmann e o precipício. O texto vale a pena ser lido de cabo a rabo. Mas vai no final, só um trechinho. Carlos Arthur Nussmann. Contem os dias, o discurso está pronto. Em poucos dias veremos o debate sobre a fraqueza de brasileiros na hora de decidir, tendo como maior arauto Carlos Arthur Nussmann, seguido pelos proxenetas sempre aptos a repetir a voz do dono. Ele, que em recente perfil na revista Piauí, foi categórico ao responder a seguinte pergunta: com quem o senhor pularia de um precipício de olhos fechados? Resposta: o Avelange certamente é um deles. Bom, o Avelange já pulou do precipício, ou melhor, foi pulado com uma forcinha da justiça, entregue aos crocodilos. Para desespero de tantos proxenetas envolto na confirmação de corrupção, despencado morro abaixo. Conforme o prometido, Nussmann vai encarar solidariamente o precipício? Ou quem sabe, assim como o amigo, aguardar alguma forcinha? Bom, a Farra do Boi já está presente aqui com a delegação do governo do estado do Rio, da prefeitura do Rio de Janeiro, com o pessoal da CBF, todo mundo tá, né? Bons hotéis, carros de primeira, bons restaurantes. E o nosso não, o deles, Marinho, já começou a botar as manguinhas de fora. Antigamente a gente não conseguia conversar com o presidente da CBF porque ele não dava entrevista. Não dava entrevista pra gente. Aquela boa vontade, aquele bom humor, aquela simpatia. Digamos que não fez quase falta. Amor, né? Não fez falta nenhuma. Bom, mas esse presidente novo, embora muito discutido, pelo menos falar com a gente, ele fala. E o Vinícius Nicoletti conversou com José Maria Marinho na chegada da seleção masculina de futebol a Cardiff. Essa lista dos jornalistas convidados. Eu queria saber a lista dos jornalistas que foram convidados. Agora, uma coisa é certa. Pelo menos ele é bem mais simpático e mais franco do que o Ricardo Teixeira. Ele, Marinho, que está pagando um salário por volta de 100 mil, 120 mil reais ao Ricardo Teixeira para ele ficar lá em Miami, tranquilo. Mas ele merece, Não, né? Merece, pelo Faz serviço muito prestado. pelo futebol brasileiro. Agora, ele é mais franco, ele dá entrevista. Agora, se ele quer trazer para cá, ou numa próxima oportunidade, quem realmente... como é que ele falou a frase lá do... Colabora com o futebol brasileiro, ele devia fretar uns 20, 30 transatlânticos, navios, aviões, e trazer o torcedor brasileiro para cá. Porque, afinal, quem paga o ingresso e sustenta o futebol brasileiro, pelo que eu saiba, é o torcedor brasileiro. Não são esses cartolas aí que vieram para cá. José Trajano, hoje nossas atividades no Pontapé se encerram. Mas tem muita chão pela frente, hein? Daqui a pouquinho, logo depois do Pontapé, eu volto com o Gustavo Hoffmann para transmitir Grã-Bretanha e Nova Zelândia. O primeiro evento com bola em jogo nesta Olimpíada de Londres 2012. Hoje também é dia de estreia da seleção feminina de futebol. Brasil e Camarões, 15 para as 3 da tarde, também com transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Mas não é só isso não. Todos os 6 jogos de hoje do futebol feminino terão transmissão ao vivo nos canais ESPN Brasil, ESPN e no ESPN+. A programação completa você encontra no espn.com.br. Clique lá em programação e vá se preparando, porque de hoje até 12 de agosto é a Olimpíada Full Time com a gente nos canais ESPN. E concluindo e passando a bola lá para o São Paulo e para o Rio de Janeiro, com João Máximo, Celso e Flavinho, eu vou dizer a vocês
que fiquei apaixonado pelo Aristides e pelo Duda. Que dupla, que figuras. Impressionante. A gente fica por aqui, mas eu volto no bate-bola em companhia do Everaldo Marques. Nossos repórteres continuam percorrendo aqui Londres, a Europa toda, né? Porque o Plihal foi para a Holanda, depois vai para a Itália, o Vinícius está lá no País de Gales. Então, o Jackson continua aqui atrás da gente, solitariamente aqui, trabalhando com 3 câmeras, mas dando um show. E a gente passa a bola para lá, né? Exatamente. Com você, Flavinho, Celso, grande abraço também para o nosso querido João Máximo no Rio de Janeiro. Logo depois do pontapé, Grã-Bretanha e Nova Zelândia, as emoções do futebol feminino começou.